Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Coloque mais uma vez o seu coração diante da presença de Deus. Deixe Deus falar com você. Vamos orar pela CDD também agora, para que Deus abençoe esse ministério tão precioso, tão maravilhoso, que trabalha com aquelas crianças, com aquelas pessoas tão carentes, tão necessitadas. Nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez diante de Ti clamar a Ti por revelação do alto. Revelação com respeito à nossa vida e à vontade Tua para ela. Revelação Tua para nós entendermos como ajudar a CDD. Revelação, Senhor, e também a atitude nossa de obedecermos à Tua vontade em ajudar o necessitado, em acolher o aflito. Senhor, nos ajude agora a compreensão da Tua palavra, dá-nos entendimento espiritual, além da letra, além do versículo, que o Senhor, através do Teu Espírito, fale ao nosso coração, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém, Senhor. Eu queria falar aos irmãos sobre a revelação que a cruz do Senhor Jesus nos dá. Revelação essa, e quando olhamos para a presença de Jesus na cruz, nós podemos fazer uma leitura, podemos ter um entendimento, podemos ter uma revelação do próprio Deus. Um dos símbolos do cristianismo é a cruz. Era um símbolo de maldição, de morte. Toda vez que alguém caminhava com uma cruz nas ruas de Jerusalém, na época de Roma, na época de Jesus, todos sabiam o seu fim. Todos sabiam que era morte. E quem carregava a cruz, carregava a maldição, uma maldição de morte. Então lá estava todos aqueles que iriam ser crucificados carregando o seu próprio instrumento de morte. Mas o que era símbolo de maldição se torna hoje símbolo do cristianismo. Não foi o primeiro símbolo do cristianismo, mas hoje, ao identificarmos um cristão, identificamos pela cruz. Nós cantamos a cruz, as nossas organizações têm a cruz. A comunidade, na sua logomarca, também tem a cruz. Enfim, a cruz é um símbolo, é uma marca, que lá vai um seguidor de Jesus. E Jesus usa esse símbolo de muitas maneiras. Antes mesmo de ser morto, ele diz que ele iria para a cruz e quem quisesse segui-lo deveria também pegar a sua cruz. Como foi lido nessa noite, mencionando nessa noite. Mas eu quero falar sobre o nosso encontro com a cruz. Hoje, bem propício a uma noite de Santa Ceia, que fala sobre a morte de Jesus e a morte de cruz. No texto de Gálatas, capítulo 6, no verso 14, quando Paulo diz: eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está crucificado para mim, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Veja o que Paulo diz: se há algo para mim ficar orgulhoso ou gloriar, é a cruz de Cristo. Se algo me enche o coração, se algo de fato preenche a minha vida, é a cruz de Cristo. Por quê?
por meio dessa cruz, o mundo, o sistema do mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Então a cruz fala de várias situações da nossa vida futura, da nossa vida eterna, e fala também da vida hoje, aqui e agora. Dos nossos 70, 80, 100 anos, que vamos viver aqui, hoje. Tem relação com a vida eterna, que Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13, de 13 a 19, olha, se não existe ressurreição, porque antes da ressurreição vem morte, se não existe ressurreição, nós estamos perdidos. Não temos razão de estarmos aqui. E em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, fala que o preço que Jesus pagou na cruz não desvaloriza, como o ouro, como a prata. Ela não perde o seu valor por causa da inflação. É um preço precioso que Jesus pagou por cada um de nós. E nós temos a esperança, por causa dessa cruz, por causa dessa morte, nós temos a esperança de vida eterna. E a cruz fala da nossa história hoje, desses anos todos, 70, 80, enfim, o tempo que nós passamos por aqui. Mas cruz fala de algumas coisas que eu gostaria de mencionar nessa noite. A cruz deve transformar a nossa vida. Pedro diz que a cruz transforma a nossa mesquinhez, a nossa humanidade mesquinha, de viver para a gente mesmo, de olhar para o nosso próprio umbigo, de querer as coisas para nós mesmos. Por isso ele se orgulhava na cruz. O orgulho não estava nas coisas, o orgulho não estava nas conquistas pessoais, o seu orgulho estava na cruz. Porque a cruz nos transforma completamente. Quem se encontra com a cruz de Cristo é transformado. É transformado na sua consciência, é transformado na sua maneira de viver e ser, é transformado nas suas agendas e prioridades. Quem se encontra na cruz tem a vida mudada, tem as prioridades mudadas. Por isso hoje há muito crente e pouco cristão, pouco seguidor de Cristo. Há muito crente que se diz cristãos, mas não tem a cruz, não se encontrou com a cruz, não teve um encontro real com a cruz, porque a sua vida não mudou. Sua vida não teve transformação alguma, sua mente continua vivendo para si, buscando seus próprios desejos, a sua própria vontade. A cruz, eu conheço a Deus. Na cruz, eu posso ter revelação de quem é Deus. Na cruz, ela me mostra a essência de Deus. Então aqui eu escolhi algumas dessas coisas que a cruz me revela. A primeira coisa é o amor. Amor. Na cruz, no encontro com a cruz, eu deixo de associar Deus com poder para associar Deus com controlador, com autoridade, com soberania. Ele é tudo isso. Mas na cruz eu deixo de olhar Deus dessa forma e agora começo a olhar apenas Deus como amor. Deus é amor. A cruz me revela o amor de Deus por mim. Falar de Deus, um ser todo-poderoso, que faz a sua vontade, que
tem o cajado na sua mão, o destro na sua mão que reina, mas escolheu amar. E ele não pode fazer mais tudo. A cruz me fala assim: Deus não pode fazer mais tudo. Porque ele escolheu não fazer tudo o que pode, mas fazer tudo que o amor pode. Na cruz eu encontro um Deus que ama e que escolheu deixar de me destruir, te destruir, e escolheu amar a mim e a você. Ele escolheu a se relacionar com a gente em amor. Então, o amor define Deus para mim. O amor define Deus para você. A cruz me mostra o quanto Deus me amou. Nós não encontramos nenhum versículo na Bíblia que diz assim: Deus é poder. Mas nós encontramos: Deus é amor. Vire para o seu irmão e diga: Deus é amor. Deus é amor. Quem se encontra com a cruz perde o medo de Deus. Você não tem mais medo de Deus. Porque quem se encontra com a cruz do Senhor Jesus, encontra com o amor de Deus. Romanos 5:8 diz que Deus nos mostrou o quanto nos ama. E Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Cruz fala de amor. 1 João 4:18 diz: no amor não há medo, porque o amor afasta o medo. Então nós não precisamos mais ter medo de Deus em relação ao que Ele pode fazer para nós. Eu não estou dizendo em consequências de coisas que nós fazemos. Consequência do pecado nós colhemos. Eu estou falando com respeito a Deus. Deus escolheu amar. Eu não preciso ter medo de Deus, porque o que Ele pode fazer por mim é amar. Ele escolheu isso. E o amor não permite que Deus faça tudo o que Ele pode. Deus escolheu fazer tudo o que o amor pode. Então, quando eu olho para Deus, através da cruz do Senhor Jesus, e busco aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vejo a cruz, o sorriso de Deus. Parece incoerente, porque a cruz é horrível. Mas quando eu busco fazer a vontade de Deus como um discípulo do Senhor Jesus e olho para a cruz, eu vejo o sorriso de Deus. Mas também, quando eu olho para a cruz, eu não faço aquilo que eu deveria fazer para o Senhor Jesus, eu vejo o Senhor chorar. Eu não vejo mais um Deus irado, brabo comigo, porque Deus é amor. Eu vejo que toda a ira de Deus caiu em Jesus na cruz. Toda a ira de Deus por mim e por você, por causa do nosso pecado, caiu sobre Jesus. E a cruz, eu vejo a ira de Deus em Jesus, mas vejo também que Deus não mais se ira comigo. Então, qualquer coisa que alguém convença você que você não vai ser abençoado por Deus, não aceite. Porque Deus é amor. Ele não vai punir, não vai castigar. Mas não estou falando de consequências da desobediência humana, por causa dos princípios da palavra de Deus. Eu estou falando com respeito ao relacionamento com Deus. Então, na cruz, eu encontro a forma mais radical que alguém poderia amar. E Ele se mostrou por nós. Então, eu encontro Deus e eu conheço Deus. Deus me ama e ponto final. Eu encontro na cruz a revelação da graça. O que é graça?
Graça, numa definição bem simples, é favor imerecido. Graça significa que Deus se relaciona com a gente independente dos nossos méritos ou deméritos. Do que eu faço ou não faço. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é unilateral, é de Deus para nós e ponto. Então, na cruz eu encontro um Deus cheio de graça e vindo morrer, mesmo nós sendo pecadores. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer, Deus escolheu me amar. Deus é gracioso. Então, quando eu encontro com a cruz, eu encontro com a revelação que Deus está acima de qualquer coisa. E Ele me abençoa. E você não precisa fazer nada para receber isso, porque isso chama graça. Graça de Deus. Deus resolveu nos abençoar. Tudo que foi feito na cruz. A cruz me mostra que está consumado, como disse Jesus. Tudo já foi feito. Por isso, quando oramos no nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Por isso, em todas as nossas orações, nós precisamos orar em nome de Jesus, por causa da sua graça. Cruz me revela salvação. A lógica da salvação é que existem pessoas perdidas. E perdido é aquele que diz, cheguei ao fim, não consigo mais, eu preciso que alguém me salve, que alguém me ajude, alguém de fora venha e me socorra. Eu por mim mesmo não vou fazer, não tenho condições. Então a cruz me leva a pensar nessa lógica, nessa situação. Eu admito a minha situação. Eu preciso de salvação. A cruz me revela que eu necessito de salvação. A cruz me aponta e me mostra a minha incompetência de conduzir minha própria vida. E me mostra que eu preciso me entregar a Jesus. Eu preciso confiar nele. A cruz me mostra a minha falência. E a cruz me leva a ter um pedido de socorro. Quem se encontra com a cruz não tem vergonha de pedir perdão, de pedir ajuda, de se ajoelhar, de admitir a incompetência, de admitir que não tem outra saída. Quem se encontra com a cruz busca Deus e também não tem problema em pedir ajuda por um irmão, um discipulador, alguém que possa ajudar. Admite a necessidade de sujeitar alguém. Então, na cruz, eu encontro a promessa também de que seremos salvos e ajudados. Outra revelação é o perdão. Na cruz, eu encontro com o perdão. O que está embutido no perdão? O fato de que nós não somos perfeitos. Quem precisa de perdão? Todos nós precisamos de perdão, porque ninguém é perfeito. Porque o perfeito não precisa ser salvo. Então, quando nós pegamos uma fichinha e escrevemos a nós mesmos ali, seu problema maior. Meu problema maior é que eu sou perfeccionista. Esse é um problema, viu? Parece um problema positivo, né? Você é perfeccionista. Mas o perfeccionista não precisa de perdão. A cruz me mostra que eu sou imperfeito e eu preciso ser perdoado. Então, quando nós nos relacionamos com Deus através da experiência da cruz, nós buscamos perdão. Buscamos perdão.
se você não é perfeito, é comigo mesmo, Deus está dizendo na cruz. Eu estou morrendo para perdoar os seus pecados. E nós vivemos num mundo de gente imperfeita. Num mundo muito imperfeito. Então não há como viver neste mundo senão no ciclo do perdão. No ciclo do perdão. Você recebe perdão, você perdoa. Porque desculpe irmãos, brincadeirinha, todo perfeccionista é um diabo. É um diabo. Porque o perfeccionista que acha bacana, é chato, exigente, o seu trabalho não dá BO, não volta, não tem rasura, exige qualidade. E quem é perfeccionista é igual a Deus, quer ser igual a Deus. E quem quis ser igual a Deus? Lúcifer. Então, na minha tese, todo perfeccionista é um diabo. Quem é perfeccionista oprime quem não é. A mulher perfeccionista oprime o marido que não é. O marido que é perfeccionista oprime a esposa que não é. Pais perfeccionistas oprimem filhos que não são. E assim por diante. Patrões perfeccionistas oprimem funcionários. Se você quer uma mulher e está buscando uma mulher perfeita, e mulheres, vocês estão buscando, meninas, vocês estão buscando um homem perfeito, você vai divorciar. Não é profecia, não. Que não tem perfeição. Não existe perfeição. Só existe perdão. Perdão. Então a cruz me ensina que eu tenho que perdoar. Perdoar minha esposa, ser perdoado pela minha esposa, perdoar meus filhos, ser perdoado pelos meus filhos, pelos meus colegas. A vida é um ciclo de perdão. E nós precisamos entender isso. A cruz me mostra que eu preciso de perdão. E a cruz também me mostra que eu preciso perdoar. Outra revelação é a misericórdia. E misericórdia é a oportunidade constante de renovar, de renovação, de começar a vida novamente. Começamos a vida como fosse a primeira vez. Misericórdia é isso. É a oportunidade que Deus nos dá para começar de novo como se fosse a primeira vez. Cada manhã é nova, como se fosse a primeira. É a primeira manhã. O que eu fui ontem não determina o que serei hoje, e muito menos o que eu serei amanhã. O meu pecado de ontem não determina o que eu sou hoje. Minha briga de ontem não determina o meu beijo hoje. Porque a misericórdia de Deus, Ele nos oferece, é uma constante oportunidade de começar de novo. É uma folha em branco todo dia, toda manhã. Deus nos dá uma folha em branco toda manhã. Isso significa misericórdia. Por isso Jeremias diz lá: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E depois ele diz: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã. As misericórdias se renovam. Ou seja, o que Jeremias está dizendo, Deus dá oportunidade a cada manhã. Hoje está ruim o negócio. Hoje a coisa ficou pior. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia.
e amanhã terei uma folha nova, como se fosse a primeira. Deus nos fala, comece de novo, meu filho. Comece de novo, minha filha. Então, quando a gente se encontra com a cruz de Jesus, a gente se encontra com a misericórdia de Deus, dizendo, comece de novo amanhã. A oportunidade que eu estou dando para vocês é de começar como se fosse nova. Não deixe o seu pecado, não deixe a sua briga determinar o que você vai fazer hoje ou amanhã. Quem se encontra com a cruz, se encontra com a misericórdia. Também se encontra com a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 2, versos 19 e 20, fala sobre isso. Deus nos chamou para vivermos em paz com Ele, na sua reconciliação, e nos deu o ministério da reconciliação. Além de nos reconciliar, nos deu o ministério para reconciliar. Então a cruz de Cristo me promove reconciliação com Deus. Deus falando, venha. A cruz é um venha de Deus. Pode vir. Eu estou recebendo você. É uma reconciliação. É os braços abertos de Jesus dizendo, venha. Quem se encontra com a cruz não tem outra atitude também a não ser de estender a oportunidade para os outros virem. Por isso o cristão é um propagador da mensagem evangelística todos os dias, porque todos os dias é a oportunidade que pessoas têm de ouvir a mensagem da reconciliação. E nós somos responsáveis por isso, de apontarmos para a cruz e falarmos, olha, Deus te ama. Ele é amoroso, misericordioso, perdoador, quer te salvar. Também nos fala da libertação. Sabe, esse mundo é um mundo tenebroso, cheio de demônios, cheio de diabos. E Satanás, que é a velha serpente, serpenteia em nossa vida constantemente. Mas a Bíblia nos fala que Cristo Jesus morreu na cruz. E está escrito que a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga em Jesus. E mais, diz que Cristo satisfez a justiça do Pai, morrendo na cruz, e assim despojou as trevas. E o que é despojar? É obrigar o inimigo a colocar as armas nos pés. Render-se. Por isso a Bíblia nos fala que a grande capacidade do diabo hoje não é o seu poder, mas é a sua capacidade de seduzir, de mentir, de enganar. Então quem se encontra com a cruz rompe com o mundo das trevas. Quem se encontra com a cruz rompe com a maldade do diabo. Os espíritos imundos que escravizam a mente, a vontade, as emoções, que promovem brigas, que promovem separações, são obrigados a se renderem quando alguém está na cruz. A gente que vive com ódio, com raiva, com inveja, com cobiça, com vingança, desejando o mal para os outros, é o diabo, é o demônio. E quando nós nos encontramos com a cruz, tudo isso deve acabar. Não precisamos mais ter medo do diabo, não precisamos mais ter medo dos demônios. Não tem medo mais de feitiçaria, de macumba, não tem medo mais de nada disso. Quem se encontra com a cruz, sabe que a sua vida está em Cristo, na cruz. O mundo
Paulo diz: morreu para mim e eu morri por o mundo. A minha glória é a cruz. Você não precisa sair mais com medo. Você sai com a cruz no seu coração, na sua vida. Quem se encontra com a cruz, se encontra com a subversão. Quem se encontra com a cruz, vira o mundo de cabeça para baixo. E agora começa, de fato, a enxergar direito o mundo, porque o pecado virou o mundo de cabeça para baixo. E nós vivemos de cabeça para baixo. Mas a subversão da cruz nos põe no lugar correto, nos faz reverter do lado certo. Então, na cruz nós encontramos que há uma subversão, a batalha é ganha por crianças com uma funda. De que uma mulher pobre, uma garota pobre, miserável, se torna rainha. Daquele que é o mais humilde da sua tribo, e de uma tribo, dessa tribo mais desprezada, se torna o vencedor da guerra. Cristo resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Isso é subversivo. Isso é a cruz. É a cruz falando que os pobres herdarão a terra. É subversivo. A Bíblia muda completamente a escala de valores. Quem se encontra com a cruz, se encontra com algo muito subversivo. Deus está olhando para os humildes e os fracos. E quem se encontra com a cruz, vê um Deus que morre e se entrega à morte. Isso é subversão. Quem se encontra com a cruz, ganha missão. Estou terminando. Enxerga o mundo como ele deve ser. Encontra na cruz e se enxerga na cruz. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Quem se encontra com a cruz, entende-se crucificado. Ouve o chamado da cruz, ouve a voz da cruz, que diz: quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz e siga-me. Paulo diz em Colossenses que ele sofria na carne o que resta das aflições de Cristo. Então, eu estou tão identificado com Cristo na cruz, que eu choro com as coisas que Cristo chora. Eu me alegro com as coisas que Cristo se alegra. Eu me envolvo e priorizo aquilo que Cristo se envolve e prioriza. Porque eu estou crucificado com Cristo. Eu ganhei um senso de missão. E por último, a cruz fala de ressurreição. Ressurreição. Nós servimos a um Deus vivo, que nos promete a ressurreição. Nós não falamos da morte e por aí acabamos, terminamos o assunto. Nós falamos que após a morte tem ressurreição. E a cruz de Cristo está vazia. E nela encontramos o caminho para a ressurreição e a vida. Então falamos de um Deus que promete vida e vida eterna. Essas são as últimas palavras de Jesus. E eu aqui concluo com as últimas palavras também dessa mensagem.
Muitas outras poderiam ser mencionadas nessa noite. Muitas outras palavras que a cruz me revela, que a cruz me mostra. Muitas. Mas aqui estão algumas delas. Que isso faça a diferença, que o Espírito Santo de Deus revele a você as implicações da cruz de Cristo na sua vida, no seu dia a dia, o que isso deve interferir e mudar e virar a sua vida de cabeça para baixo. Essa é a minha oração nessa noite pela sua vida. Essa é a oração nossa para essa igreja, que se encontre com a cruz, que tenha uma revelação dela daqui por diante, se ainda não teve, e que isso mude e torne você um seguidor de Cristo.